O sacramento da unção dos enfermos, que é o próximo que nós vamos ver hoje. Na ordem, nós temos os sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, crisma e a primeira comunhão. Depois, o sacramento da confissão e unção dos enfermos. Untionem infirmorum. O que é enfermo? Enfermo vem do latim infirmus, que é alguém que está claudicante. Né? Nós vamos ver quem pode receber o sacramento, tudo pelo catecismo. Hoje eu vou usar o catecismo da Igreja Católica, o catecismo maior, que foi promulgado na década de 90, muito bom. Ele é um dos 7 sacramentos e é um dos 2 de cura, porque o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos, que a gente vai aprender hoje, eles são sacramentos de cura. Ele não é a finalidade da vida cristã, né? O sacramento de nossa finalidade é a Eucaristia, ele é o principal, que Jesus que se encarnou, né? Se entregou por nós. A unção dos enfermos, como os outros sacramentos, foi instituído por Jesus para a cura da alma e do corpo daqueles que são enfermos, mas não é qualquer tipo de enfermidade. É uma enfermidade que, de alguma maneira, minha vida pode estar em risco. Sei lá, vou fazer uma cirurgia no coração. Está tudo bem, mas eu posso morrer na cirurgia. Então, eu posso pedir para o Padre o sacramento da unção. Primeiro ele vai ter confissão e depois ele vai dar unção. Se a pessoa já está inconsciente e em perigo de morte, o padre dá a unção e tem valor de perdão dos pecados. Porque a pessoa está inconsciente, ela não pode falar dos pecados. E o padre pode conceder indulgência plenária. Ou seja, nessa situação, a pessoa vai direto para o céu. A depender do estado da alma, né? Que a pessoa se encontrava. Isso é maravilhoso porque não passa pelo purgatório, vai direto para a glória, para a felicidade. Por exemplo, o meu avô. Meu avô foi uma pessoa que aqui na Terra ajudava muitas outras pessoas de fora da família, mas dentro de casa ele tocava o terror. Não vou falar as coisas porque não preciso, mas ele não era o mais caridoso do mundo. E ele detestava padre e advogado. A vida inteira ele falava isso: eu não quero nenhum neto e nenhum filho padre ou advogado. Ele odiava. Ele já morreu em 2014. Deus o tenha, eu rezo sempre por ele. E dentro de casa ele era muito assim, maldoso, para ser bem brando, né? Com os filhos, com a esposa dele, minha avó. Ele adoeceu gravemente. E no hospital, já para morrer, pediu a confissão. O padre foi, entendeu a confissão, deu a unção. E é muito provável que isso salvou. Cara, é muito grande isso, né? Já pensou? Perdoar pecado. Passar toda a eternidade. E a gente não pode contar com isso se você não está fazendo nada, né? Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, comunhão, se você vive só para você mesmo, que garantia você tem que, no último momento da sua vida, você vai receber os sacramentos e a salvação da alma? Porque Cristo conquistou a nossa salvação na cruz. Mas isso não significa que todos estão salvos automaticamente. Por quê? Porque Deus não tira a nossa liberdade e você precisa manifestar essa liberdade. Como? Querendo, aceitando e recebendo os 7 sacramentos. Claro, nas disposições devidas, cada um no seu estado, porque nem todos podem receber todos os sacramentos, nem todos vão ser padres, nem todos vão se casar. Né? E aí um desses sacramentos que o Senhor instituiu é o sacramento da unção dos enfermos. No livro de São Tiago, Santiago Apóstolo, vamos lá, no fim da Bíblia, quem trouxe?
Capítulo 5, versículo 13. É a carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago. Isso. Está no fim do Novo Testamento. Santiago, que era apóstolo, portanto ele era bispo, um dos primeiros bispos, né? Dos 12 apóstolos. Do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Achou aí? Capítulo 5, qual o versículo? 13. 13? Não. Achei. Achei, quer dizer, é Santiago, pode. Capítulo 13. Eu vou ler de 13 até o 14. Não, mas qual que é o. Capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. Alguém? Isso. Alguém entre vós. Santiago explicando o que é o sacramento da unção dos enfermos. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Então tem muitos testemunhos do sacramento da confissão de cura das doenças do corpo também, não é só da alma. As pessoas se libertam, tem vários testemunhos. E também de gente que já finda a vida, logo depois morre. Tem um caso curioso na minha cidade que me contaram uma vez, o senhor. Ele falou que estava em coma já há vários dias. Aí a pessoa foi lá, fez a oração, chamou o padre, ela acordou do coma, cumprimentou a família e morreu. Parece que Deus estava só aguardando ela receber o perdão para poder chamar. Né? Porque essa vida aqui, como eu disse lá no começo do nosso catequese, é passageira, é um teste. Nós estamos jogando, é um jogo de futebol. Ele já está no campo. Não tem como voltar para banco de reserva que ainda não nasceu. Você pode escolher de que lado você vai jogar. Mas você vai jogar, querendo ou não. Quando o juiz apitar, no fim do segundo tempo, já era. Acabou, não dá mais para escolher. Então, no derradeiro momento, você ainda pode se converter. E o sacramento da confissão, e o sacramento da unção, que é o sacramento de cura, restitui a graça santificante, ou seja, a amizade com Deus. Se porventura você perdeu cometendo um pecado grave. Por isso é muito importante ter de cor os 10 mandamentos e os 5 da igreja. Vocês já decoraram? Não ainda? Sétimo mandamento, vamos lá. Certinho na ordem. Não, qual é o sétimo? Vou fazer pergunta agora. Eu não sei de cor. Tem que decorar, gente, pelo amor de Deus. Na ordem, certinho. Sétimo sacramento. Qual que é? Não furtar. Legal. 10º. 10º é não cobiçar as coisas alheias. Não cobiçar as coisas alheias. Vamos lá, primeiro mandamento da igreja. Da igreja. Da igreja. Também é pecado grave sem cumprir. É o da missa, como que é? Guardar os dos outros. Não, o primeiro é esse? Esse é o primeiro da igreja, os mandamentos da igreja. Qual que é o quarto mandamento, Ana? Não, eu tô colando aqui também. Misericórdia, se decorar ainda, Jesus. Não, mas. Mandamento, só o mandamento, no caso. Né? É o quarto mandamento, qual que é? Seu Senhor. Não, o mandamento é o quinto. O quarto é. Dos pais honrar superiores. pai e mãe. Muito bem. Sexto, Lívia. Sexto mandamento. É sobre sexo. Castidade, muito bem. Oitavo, Bruno. Qual é o oitavo mandamento? É contra a justiça. É contra a virtude da justiça. Demonstrar assim. Exato. Boa. Lembrando a palavra. Segundo,
Mandamento da igreja. Não dizer o santo irmão. Não, da igreja. Não dizer o... Da igreja. Não, da igreja. Ah, da A igreja igreja? tem 5 mandamentos. Primeiro é ouvir a Ah, missa é. inteira, Ah, aos é. domingos e dia de preceito. Aham. E qual que é o segundo? Segundo é... Confessar-se ao menos uma vez por ano. Tem... Perdão, eu estou enganado. Não. É comungar ao É. menos uma vez ao ano. E o terceiro é confessar-se ao menos uma Confessar vez uma vez. ao ano. O quarto, jejuar-se e abster-se de carne como manda a Santa Igreja. E como manda a Santa Igreja? Comer Sexta-feira. carne em sextas-feiras. Ou tem as opções, né? Todas Porque na catecismo não dá as opções. eu posso comutar. É. Aham. Eu posso trocar por outra penitência. No Brasil. No Só no Brasil. né? No catecismo não, no Brasil. Eu errei. Entendeu? E quarta-feira de cinza e sexta-feira santa não posso comutar e é jejum mesmo. Obrigatório. É obrigatório. Não tem... Aí tu pode comer peixe. Você pode fazer uma refeição completa com peixes ou frutos do mar. E um pequeno lanche só, nada mais. É só água, o remédio. Certo? E qual é o último mandamento da igreja? O quinto. Se eu não cumprir, é pecado grave também. É o quê? Ajudar a igreja em suas necessidades, né? Uma dessas maneiras é ser um dizimista. Esse dia teve um testemunho tão legal de um rapaz que ele é bem simples, sabe? Ele se casou, ele é acólito. E aí, ele começou, mesmo com muito pouco assim, ele começou a ser dizimista. Mesmo com muita dificuldade. Ele conseguiu uma casa, ele ganhou uma casa. Depois ele falou, depois que ele começou a ser dizimista. Deus ajuda, cara. Deus não precisa que nós se esmola, claro que não. Mas Ele quer contar com um pouco do nosso sacrifício, né? Porque a gente só ama de verdade quando você é capaz de pagar pelo preço. Senão, é só interesse. Não é assim? Não é verdade? Quando você tem certeza que ama você, de verdade, você tem que pensar numa pessoa. Fora Jesus, Nossa Senhora, Deus não vale, né? Claro que não. Pensa numa pessoa só, que você tem certeza que ama você. Quem é essa pessoa? Com certeza é alguém que se sacrificou por você, que pagou o preço, que sofreu algo por você. Então, não existe amor sem sacrifício. Amor sem sacrifício é falsidade, é interesse. Sim ou não? Então, por isso que Deus não precisa da minha esmola, do meu dinheiro. Claro que não, Ele criou o céu e a terra. Ele só quer que eu o ame de volta. E é também um dever de justiça, porque a igreja tem conta para pagar. É difícil manter um padre. Formar um padre. É caro, é muito caro. E depois ele vai absolver dos pecados. Vai abrir a porta do céu de novo. Então não é pouca coisa. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Não foi assim? Eu li para vocês. Então, depois, o sacramento da confissão, receba o Espírito Santo aqui. Vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Quem pode fazer isso? É o padre ou o bispo. Então pode ser o sujeito mais pecador do mundo, pode ser mais sem vergonha, safado, miserável. Mas se ele falar a fórmula, e você estiver arrependido, Deus te dá o perdão na hora. Não precisa nem ter contrição perfeita. Um pouquinho de arrependimento já tá bom. Claro, você tem que arrepender de todos os pecados, né? A confissão você vai. Mas não é pouca coisa isso. Né? E a igreja não estipula que seja 10%, 20%, 30%. É o seu coração, sua generosidade. Na lei da igreja não está estipulado. É ideal que seja 10%, mas não está estipulado isso. Entendeu? Alguma dúvida até aqui? Tudo entendendo tudo? Tudo certo, Bruno? Pode fazer prova depois, né?
Então a enfermidade humana, o catecismo, cara, é tão legal o Catecismo, já li isso aqui várias vezes. A igreja, quando vai definindo as doutrinas, a coisa é tudo muito lógica. Não é um achado. Não é porque alguém disse e pronto, acabou. É tudo muito baseado, pensado, estudado na revelação divina. E tem um texto aqui muito bonito, uma meditação, que fala dos fundamentos da enfermidade na vida humana. Porque geralmente, quando o sujeito está enfermo, doente, a primeira coisa que vai acontecendo, ou deveria acontecer, é extinguir a soberba. Você vai experimentando o seu nada, a sua miséria, a sua incapacidade, a sua impotência. Por mais bem sucedida que seja a medicina hoje, muito estudo, mas eu acho que a maioria do mistério, né? A coisa se dá por conta. O ser humano é muito complexo, é muito sistema, são muitas coisas que funcionam. Então, a enfermidade pode vir como um dom no sentido de fazer a pessoa se converter. Porque Deus quer a nossa salvação integral e não temporal. Se você fica cheio de si, como alguém que não depende de nada nem de ninguém, facilmente você vai esquecer do Criador. E não existe essa história de meu corpo, minhas regras. Você não fez o seu corpo. Você simplesmente o teve. Tá? Você não se deu o ser. Então você não pode arrogar essa soberba de dizer meu corpo, minhas regras, porque é uma falácia. Né? E a enfermidade, o catecismo vai fazer uma longa meditação aqui. Às vezes é uma grande oportunidade da pessoa se converter, deixar a soberba, que é o princípio de todo pecado, que foi o pecado de Adão e Eva. Porque a serpente enganou Eva e falou assim: vocês vão ser como deuses. E ela pecou e depois Adão também. Caíram na mentira de Satanás. Por causa da soberba, da desobediência. Estava tudo certo. Ele só tinha que obedecer. Depois do pecado entrou toda a circunstância ruim e má que a gente pode encontrar na vida hoje. Doença, morte, perseguição, miséria, tudo que você pensar de ruim que você se encontra no mundo hoje é uma consequência indireta dos pecados. É um castigo. São Paulo fala isso, que o salário do pecado é a morte. Em enfermidade a gente experimenta um pouco da morte, né? Aí depois, o catecismo diz que Cristo é o médico dos médicos. Porque ele não tem só o poder de curar, mas de perdoar os pecados. Vamos lá, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos 5 ao 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos 5 Vou responder a essa. Beleza. Versículo qual? 5 ao 12. 5 Ao 12. Tá. Vou dar só o contexto que fala antes. Jesus estava pregando e tinha muita gente. Ele estava numa casa e tinha um paralítico, uma pessoa que não andava. Aí o pessoal tinha muita fé que Jesus era Deus, que ele podia curar. Mas tinha muita gente que não acreditava, estava ali só para desenhar, que era o caso dos fariseus. Aí o que os caras fizeram? Subiram em cima da casa onde Jesus estava, abriram o telhado e desceram com cordas. Esse paralítico desceu ele na cama para ficar perto de Jesus. Jesus ficou admirado da fé daquela pessoa, né? Que acreditava mesmo. Então, aí que vem o contexto. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Quem pode perdoar o pecado dos outros? Eu posso.
Não, né? Só Deus pode perdoar. Então ali ele está testando, eu sou Deus. Só que ele nunca falou isso explicitamente, porque ele queria manifestar a fé nas pessoas. A fé é um ato de amor, de confiança, né? E a gente tem que ter fé. Às vezes uma fé natural, mas para a santidade precisa de uma fé sobrenatural. Por exemplo, agora todos aqui estão exercendo uma fé natural de que essa estrutura material aqui foi feita por uma pessoa competente, um engenheiro que sabia das leis da física e, portanto, esse concreto não vai cair na minha cabeça. Só que vocês viram as contas, os cálculos da bitola, do aço que foi usado, tipo de concreto. A gente não viu isso. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo atos de fé. Então, essa coisa de cientificismo é bobagem. Porque o tempo inteiro você faz atos de fé humano. Agora, um ato de fé humano é uma coisa natural. Quando o objeto dessa fé é sobrenatural, então é uma fé sobrenatural. E aí, Jesus queria manifestar a fé neles, porque a fé é um ato de confiança. E a confiança você tem em alguém que você ama. E Deus, no fim, quer que a gente ame ele de volta. Só isso. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como este homem pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles entenderam que Jesus estava que era Deus. Mas Jesus, que sabia o que ele estava no espírito, no íntimo de seus pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, eu te ordeno: levanta-te, toma teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou, tomou o leito e foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus. Nunca vimos coisas semelhantes. Os caras lá ficou pensando, né? Isso aí é um maluco. Para perdoar pecado, quem perdoa o pecado é Deus. E um comedor de feijão igual isso aí não pode ser Deus. Os caras pensam, né? Sabe Jesus que é Deus, sabe o que a gente pensa o tempo inteiro? Aliás, é um ato contínuo. Se ele pudesse se esquecer da gente, distrair a cabeça um pouco e ir para a praia, a gente ia cair no nada, no mesmo instante. Deus não só criou, mas ele sustenta o tempo inteiro. Então, ele sabe o que a gente pensa e o que a gente vai pensar antes da gente, porque ele não está preso no tempo. Ele criou o tempo. Passado, presente e futuro, para ele é uma coisa só. Ele sabia que aquele pessoal estava blasfemando contra ele. Então, ele fez um milagre na frente de todo mundo. E o paralítico ficou curado, ele se levantou e foi embora. E quantas vezes isso aconteceu? Deus dá esse carisma para outras pessoas, que é o próximo tema do catecismo, que é o carisma de cura. São Paulo fala isso do capítulo 12 até o 14 de Coríntios. Ele explica o que são os carismas, porque tem gente que tem carisma para curar. Deus dá o dom mesmo de curar qualquer enfermidade. A pessoa faz uma oração, sei lá, um Pai Nosso, Ave Maria, e fica curado. Deus dá esse dom para algumas pessoas, um pouco raro, mas acontece, né? Alguns casos você via isso, Santa Maria Teresa de Calcutá, que atendia muito enfermo, muito doente, né? Guido Scheffer, que vai ser canonizado. Quem mais? São Padre Pio. Milagres estupendos. São José de Anchieta, que viveu aqui no Brasil também. Tanto milagre ele fez, tanto milagre, tanto, que o processo de canonização dele demorou e foi canonizado agora, recentemente, pelo Papa Francisco. E a igreja estuda cada um, né, para ver se não tem fajutagem. Quando não tem explicação pela ciência humana, então a igreja declara que aquilo é milagroso e canoniza, depois da morte do santo. E antes também, né? São Padre Pio ressuscitou um morto, cara. E quem atestou isso foi um médico que era ateu. Ele viu o atestado de óbito. Estava morto a criança. E a mãe, com muita fé, pediu ao padre fazer uma oração. Não sei se era menino ou menina, para voltar à vida. Ele fez uma rápida oração e ressuscitou.
Aqui em Cuiabá, eu já falei da Igreja do Senhor dos Passos para vocês, aquela igreja antiga, histórica. Tem uma igreja histórica que ela está bem assim em frente à Igreja do Rosário, São Benedito. Do outro lado, assim, uma igreja antiga. Sabe como quem desce nas escadarias da Igreja do Rosário? Reto assim tem uma igreja, só que a entrada está do outro lado, você só vê o fundo da igreja. Que a igreja chama de Senhor dos Passos. Tem uns 150 anos aquela igreja. Foi um sujeito. Hã? Espaço. Como? Fica no mesmo espaço. Não, é do outro lado da prainha. Da Avenida Prainha. Igreja do Senhor dos Passos. Ela fica em frente ao Museu da Cultura e Arte Popular. É verdade, é o Sala da Pátria? Aquele bequinho que vai subir assim para o IFMT? Não? É, fica ali. É, por ali. Ela tá em reforma, né? Estava em reforma, já terminou. Terminou? Já acabou a reforma. Assim. Então o que aconteceu com essa igreja? O sujeito era um cuiabano aí muito famoso que tinha, muito tempo atrás. E ele. Berrou? Era problema? Não, perguntando sobre desacordo. Ah, tá. E aí ele teve uma vida muito errada. Ele morreu. Teve uma experiência de morte e voltou à vida. Deus deu uma segunda chance para ele. Para ele se arrepender. E ele, em gratidão a Deus, ele se converteu mesmo. Em gratidão a Deus, ele construiu sozinho a igreja. Ele voltou à vida. Então Deus pode dar o carisma de cura, um dom, para as pessoas. Né? Sobretudo os santos. Você vê isso muito na vida dos santos. São Francisco Xavier, por exemplo. Estupendo, fenomenal. Fenomenal mesmo. E aí, depois, por fim, o catecismo vem falar do sacramento propriamente. Sacramento dos enfermos, da unção dos enfermos, que foi instituído por Nosso Senhor para reconfortar aqueles que estão nesse momento delicado. O sacramento ele tem algumas graças especiais. O sacramento faz o que? Ele aumenta a graça santificante ou restitui, né? Se o sujeito não pode confessar, então quando ele recebe o sacramento da unção, ele é perdoado todos os pecados. Se a pessoa não pode confessar, está inconsciente. Que aumenta a graça santificante. E o padre também pode dar indulgência penária, ou seja, remissão de toda a pena temporal também. Então, se ele morrer, ele não vai para o purgatório. Depois, apaga os pecados veniais. Depois, tira a fraqueza e a languidez para o bem. Porque o pecado ele vai deixando consequências, né? É como um vício que deixa você propenso a fazer o que é errado. Só que, atenção, tem que ter cuidado com isso. Tem aquela frase que as pessoas dizem, errar é humano. Isso não é correto. Por quê? Deus não criou a gente para errar. Não é próprio da natureza humana errar. Essa é a condição que nós estamos agora, depois do pecado. A gente pode libertar disso como? Alcançando a santidade. Não é? Quem é santo não consegue pecar, nem venialmente. Repugna pensar isso. E mesmo um pecado venial é algo que ofende muito a Deus. Embora não me tira completamente a amizade com ele, o pecado venial ofende muito a Deus. A igreja ensina que o pecado venial ele não pode ser cometido sob nenhuma espécie. Mesmo que você, com aquele pecado venial, conseguisse eliminar toda a fome no mundo, ainda assim não justificaria, porque os fins não justificam os meios. E o pecado venial é uma ofensa contra Deus, e Deus é infinito. O mesmo pecado venial que não tira completamente a minha amizade com ele, eu não posso cometê-lo, por mais simples que possa parecer. Também a igreja fala que eu não posso cometer um pecado venial, ele é tão grave, um pecado venial, mortal nem se fala. Ele é tão grave que eu não posso cometê-lo mesmo se, com isso, eu tirasse todas as almas do purgatório. Que é um sofrimento terrível também. A menor pena no purgatório é maior que o maior sofrimento que alguém poderia suportar aqui na Terra. Imagina uma pessoa ser submetida a tortura. Pois é, o purgatório é pior do que isso.
Então, o sacramento da unção aumenta a graça santificante, ou seja, minha amizade, a minha santidade, apaga os pecados veniais e, em alguns casos, os mortais também. Se a pessoa já está arrependida, tira a fraqueza, aquela propensão para o pecado. Aliás, quanto mais você comunga também o estado de graça, mais essas raízes do pecado são eliminadas também. A tendência nossa para o pecado. Quarto, dá força para suportar pacientemente o mal e resistir às tentações, para morrer santamente, né? E quinto e último lugar, não menos importante, ajuda a recuperar a saúde do corpo, a salvação da alma. De novo, Deus quer o nosso bem integral. Por isso Ele pode permitir, às vezes, que a gente tenha doenças graves. Por quê? É na cruz que a gente se une a Nosso Senhor. É na dor, é no sacrifício. Então, Deus não permitiria um mal se disso não pudesse tirar um bem maior. Aparentemente, pode ser um mal. Aparentemente. Mas, objetivamente, não. Por quê? Imagina, assim, para ficar bem escrachado, duas circunstâncias. Deus te dá ou a graça de você ganhar na Mega Sena, depois esquecer dele e ir para o inferno, ou depois Deus te dá, sei lá, permite que você tenha um câncer. Claro que Deus nunca é a causa primeira disso, tá? É chamado de vontade permissiva. Deus apenas permitiu aquilo, mas não foi Ele o causador do câncer, longe disso. Então, se Deus permitiu aquilo, que a pessoa tivesse um câncer, é porque é a oportunidade que a pessoa está tendo para se converter de verdade e voltar para a salvação. E depois passar a eternidade no paraíso, que é o que importa de verdade. Né? Aqui tudo é muito passageiro. E nós não fomos feitos para ficar aqui. Né? Que é um jogo. Um jogo que você decide de que lado você quer estar. Assim como foram com os anjos. Quem lembra de que dos anjos? Houve uma grande batalha no céu. Miguel, você estava? Miguel, com seus anjos, lutou contra Satanás e metiva serpente. E não houve mais lugar para eles no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Assim como os anjos tiveram um tempo de prova, nós estamos agora no nosso tempo de prova. Que ele dura enquanto Deus quiser. Eu não sei se estarei vivo amanhã cedo. Então tem que estar sempre pronto. Né? E de novo, eu posso escolher que lado que eu quero estar. O sacramento da unção é o sacramento de cura. Vamos só para revisar então. Quem pode administrar esse sacramento? Padre Luiz. Ah, eu não falei da matéria. Qual que é a matéria do sacramento? Não. Da unção dos enfermos, não. A matéria do sacramento é o óleo da unção. Lembra que Santiago falou? Chama o sacerdote, ele vai ungir com óleo. Que óleo é esse? É um óleo que só o bispo pode fazer, e ele faz uma vez no ano, na quinta-feira santa de manhã. Junto com todos os padres da diocese, ele se reúne. É um dia que só tem 2 missas. Pela manhã e pela tarde. E todos os padres se reúnem com o bispo e eles fazem a missa do Santo Crisma, que crisma significa unção, né? Que ele unge o óleo dos catecúmenos, que foi usado no batismo de vocês. O padre fez um óleo, feito assim. Esse é o óleo dos catecúmenos, para o batismo. O óleo do Santo Crisma, que é o que vocês vão receber, eu já recebi, que é o do Espírito Santo, e só o bispo faz isso. E o óleo dos enfermos, que é para o sacramento da unção. O óleo do Santo Crisma também é usado no sacramento da ordem, quando o bispo vai ordenar. Semana que vem vai ser o sacramento da ordem, vamos falar sobre essas coisas. E aí, no sacramento da confissão, o padre unge, meu Deus, preciso lembrar, o peito, a boca com óleo, a fronte, as mãos,
Eu não me recordo se eu olhei. Com esse óleo que só o bispo pode fazer. E é uma missa muito bonita. O bispo sopra. Sopra mesmo, assim, ele faz um sopro com a cruz. E diz, tem uma oração lá consagratória e consagra o óleo santo, né, que é feito de oliveira, de oliva ou de uma outra óleo, mas tem que ser vegetal. Não pode ser óleo diesel. Né? Aí falta a matéria. Né? Certo? Então o ministro é o padre ou bispo, a matéria. O óleo. O óleo. E quem pode receber esse sacramento? Todo mundo? Os enfermos, né? Aqueles que estão em perigo de morte. Não é uma gripezinha que eu já vou pedir unção também, né? Os padres atendem muito. O padre Antônio atende muita unção, cara. Muita unção no hospital, muito. Ele atende tanto que ele já decorou o ritual. Ele sabe que ele é só de É só pedir. Hã? É só pedir. É só pedir. No caso do Felipe, vai em cola, a família pede por ele. Pede pra algum padre, dá unção. Na época do Covid. Eles estavam proibindo. Infelizmente. Não, mas teve uma campanha, né? Na Santa Casa. Eu vi vídeo. Eles foram lá e fizeram. Não assim, do corredor. Eles faziam como se fosse como se estivesse dando uma unção, mas não podia ter contato com o paciente. E eu sei que meu pai estava lá ontem. Uhum. Eu não sei se foi o sacramento da unção. Pode ter sido o sacramento da confissão. Que em alguns casos a igreja pode haver a confissão que é chamada de confissão comunitária. É muito raro. Entendeu? Aquela que você se arrepende dos seus pecados sem falar. Porque no caso a pessoa estava em coma. Então ninguém confia. Não sei. Porque o sacramento da unção precisa passar o óleo. Tem que tocar mesmo. Tem que tocar, então. Talvez foi o sacramento da confissão comunitária. Que é muito raro. Não deve, tem circunstâncias muito específicas para poder valer. Que não é o nosso caso aqui em Cuiabá, que tem um monte de padres, por exemplo. Vale, tipo, na região amazônica, que tem os lugares que o padre vai uma vez ao ano. Eu morei, por exemplo, em Porto Velho, num lugar que tinha missa uma vez por mês. Só? Verdade. Em 2021, ainda estava um pouquinho da época do Covid, só teve um padre que foi lá pra Amazônia, que foi um padre que o exército chamou. Que ele foi junto com uma missão lá. Aí o pessoal falou que eles ficaram lá um mês, só teve realmente uma missa no mês lá. Que o padre ele ficou o dia todo lá. Atendendo a confissão, batizando. Ele passou o dia todo lá, fazendo o que ele tinha que fazer. Ele foi e voltou. Tem um lugar de missão que é muito inóspito, assim, muito difícil para chegar, né? E só chega de barco em muitos lugares lá. Tem uma região do Acre que a rodovia fecha por causa das chuvas e lá é uma terra estranha, que não tem cascalho, não tem pedra. Não dá para andar de carro, caminhão, nada. Tem que trancar a rodovia. E aí eles ficam assim meses isolados, assim, cidades inteiras. E é isso, uma dúvida. O sacramento é fácil. O sacramento de segunda-feira próxima é o sacramento da ordem. Ele é mais interessante. Tem mais coisas. Amém? Amém. Então o que eu tenho que fazer quando eu tenho algum parente que está em estado grave? Tem que chamar o padre para dar unção, né? Mas se ele não for batizado, tem que batizar primeiro. O padre tem que saber disso, senão não vale o sacramento da unção. Certo? Como foi o caso do meu avô, que teve a graça, a misericórdia de Deus de confessar e receber os sacramentos na última hora, o viático, para ir para o paraíso. Ele se arrependeu, na enfermidade dele ele se arrependeu dos pecados que cometeu.
Que Deus espera todo momento, todo momento. Fica guardando o nosso retorno, né? E Nosso Senhor disse no Evangelho: existe mais alegria no céu quando um pecador se converte do que se tivesse 99 justos. Os anjos se alegram, faz festa no céu quando alguém se arrepende dos pecados, né? Tem uma mudança de vida. Gente, por favor, decorar os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Por favor, sério mesmo. Não dói, não mata. Jesus falou, capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de São João: se me amais, guardareis meus mandamentos. Se eu nem sei que mandamento que eu vou guardar. Poxa, vocês aprendem tanta coisa, né? No trabalho, não é possível, tão difícil assim. Certo? Tem que decorar e tem que saber, não só, tem que saber o número de cada um deles. Por isso se diz, né? Decorado, corem lá em coração. Cor em latim significa coração. Você tem que estar dentro de você, entranhado. Aquilo vem Tem que se tornar natural. na ponta da língua. Não é tão difícil. Ó, nos primeiros séculos da igreja, para ser ordenado, além dessas coisas de doutrina que a gente aprende aqui, um padre tinha que saber de cor todos os salmos. São 150 salmos. Depois vocês procuram o Salmo 118. São várias páginas, só o Salmo 118. E esse tinha que ter de cor, senão tinha de cor, por exemplo. Não é difícil. 10 mandamentos. Beleza? Vocês querem que eu mande de novo lá ou não? Tem que decorar. Tem lá. Eu mandei, você tem um tempão. Mandei o exame de consciência também. Quem viu aquilo lá? Você fez exame ou não? Não, eu vi só. Eu recebi os PDF. de consciência. Você leu, Bruno? Eu li Ou Breno, desculpa. os tipos passos assim. Só isso. Só. Não, mas antigamente, um tempão para trás, eu não mandei um exame de consciência completo. Não. Você leu? Tudo não. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Foi no que a gente revisou numa aula. Aquele Foi. PDF vermelho. Foi naquele lá que eu ainda cheguei a falar pra você, quanto mais eu lia sobre o exame de consciência, mais estava pesando A consciência. a consciência.